Olá, meus amigos. Eu gostaria de trabalhar com você nessa oportunidade acerca de um tema que voltou a estar em voga no cenário nacional, que diz respeito à participação das mulheres nos púlpitos como pregadoras ou como ensinadoras da palavra de Deus. E isso tem levantado algumas questões e eu gostaria de apontar aqui algumas opiniões pessoais acerca desse assunto. A ocupação dos púlpitos pelas mulheres tem sido motivo de debates e controvérsias teológicas acirradas. Alguns acham que é fruto do feminismo e a sua reinterpretação das escrituras sagradas. Outros acham que é por causa da densidade demográfica feminina. Por exemplo, a grande maioria das frequentadoras ou das membros das igrejas evangélicas ou até mesmo da igreja católica é do contingente feminino. Então, por causa dessa participação majoritária das mulheres dentro das igrejas, elas devem ocupar cargos também de liderança, inclusive do pastorado. Outros acham que é por causa da ocupação das mulheres em posições e funções e profissões que eram restritas aos homens, e hoje as mulheres estão ocupando também esses cargos. Então, diante dessas razões extremadas, têm sido tomadas e levadas em consideração opiniões que levam as pessoas a se posicionarem em pontos antagônicos, em pontos extremados de um ponto ao outro. E eu gostaria de apontar para vocês 15 razões por que as mulheres devem ensinar e devem pregar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz sobre isso. Em segundo lugar, porque elas receberam de Deus um atributo que é próprio de Deus, a comunicação. O nosso Deus é um Deus comunicativo, o nosso Deus é um Deus que se comunica, que se verbaliza, que se faz entender pelas suas criaturas. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 29, 2:18 também fala sobre isso. Em terceiro lugar, porque elas receberam de Deus a ordenança de auxiliar o homem. Em primeiro lugar, como marido. Gênesis 2:18 diz o seguinte, que Deus fez a mulher para ser auxiliadora idônea do homem. Então, no mandato cultural que Deus deu ao homem, ela se tornou parceira, auxiliar, idônea desse processo, desse trabalho. Em segundo lugar, ela também é auxiliadora enquanto membro da família. Ela é filha, portanto, ela deve estar ajudando e auxiliando o seu pai. Em quarto lugar, porque Deus se vale do trabalho das mulheres na libertação do seu próprio povo em momentos decisivos da política, enquanto eles estão sendo dominados, escravizados ou até mesmo levados cativos, politicamente falando, né? Por exemplo, em Juízes capítulo 4, conta lá a história de Débora, que é uma profetisa e ela é juíza. Inclusive, ela é a única mulher apresentada na palavra de Deus como uma libertadora política de Israel e também é a única mulher que exerce um cargo e funções judiciais. E ela é auxiliada por uma outra mulher, Jael, para dar fim àquela batalha contra os cananeus. Em quinto lugar, porque Deus se valeu também da profetisa Uda para mudar a história de Judá. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, 1, 2 em diante. Então nós vamos observar ali aquela grande participação de Uda no processo de libertação. Em sexto lugar, porque foi por meio de uma mulher que a perfeita comunicação de Deus aconteceu para os homens. A encarnação do verbo de Deus, Lucas capítulo 2 e João capítulo 1, verso 1, verso 14, verso 18, diz isso, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
E verso 18 diz que o unigênito de Deus, ele se fez carne. Ninguém poderia ver a Deus a não ser se ele tomasse a iniciativa de se revelar aos homens. E ele fez isso por meio da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem e nascido de mulher, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 4, que na plenitude do tempo Deus se deu a conhecer e ele fez isso por meio da encarnação, por meio da mulher. Em sétimo lugar, porque Jesus revelou-se primeiro às mulheres após a sua ressurreição e designou a elas uma ordem: anuncie aos apóstolos que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. E eu entendo, eu tenho comigo que foi um prêmio que Jesus deu às mulheres pela fidelidade delas de permanecerem firmes e fiéis até a sua morte. Elas ficaram lá aos pés da cruz, esperando o último suspiro do Filho de Deus. Está lá em Mateus capítulo 28, versos 9 e 10. Então Jesus premia as mulheres, dizendo: olha, eu quero agora que vocês comuniquem aos meus discípulos que eu estou vivo, que eles se dirijam para a Galiléia, que eu vou me encontrar com eles lá. E em oitavo lugar, porque na nova aliança não há acepção de pessoas para se pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29, nós encontramos essa declaração do apóstolo Paulo, essa instrução de Paulo à igreja da Galácia, uma igreja gentílica, e agora ela tem esse grande privilégio de também comunicar. Então, algumas dificuldades culturais que haviam ali naquela região, Paulo dirime essas dúvidas e coloca todo mundo no pé de igualdade para se comunicar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu apresento para vocês essas 8 primeiras razões, mas eu quero que você não tire nenhuma conclusão precipitada ainda. Eu quero, num segundo vídeo, apresentar para vocês as outras razões, mas por enquanto eu quero que você esteja compreendendo, esteja assimilando porque a palavra de Deus mostra de maneira cronológica a participação das mulheres, tanto no Velho Testamento quanto agora no início do Novo Testamento, a participação das mulheres. Deus se valendo, Deus se utilizando das mulheres para comunicar a sua vontade e participar ativamente do seu reino. No próximo vídeo eu falo das outras razões e faço então a conclusão desse trabalho, dessas minhas percepções acerca da participação das mulheres no ensino da palavra de Deus e a participação das mulheres nos púlpitos das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Até logo mais.